Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, do canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para falar para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal. E desde já agradeço a vocês, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida e Reforma. E hoje nós estamos aqui para fazer um review do outro livro, de outro livro que eu li esses dias. E o nome do livro é O que você precisa saber sobre batalha espiritual, do Augustus Nicodemos, tá? Antes de começar, já venho pedir para vocês para curtirem, se inscreverem no meu canal, comentarem se acharem que eu esteja falando alguma coisa errada ou tiver alguma dúvida, e compartilhar com os amigos que gostem do assunto, tá? E vamos lá. Esse livro é muito bom, gente, é muito bom. Se não for o melhor, está entre os melhores livros sobre batalha espiritual, tá? Nicodemos, ele para mim, pelo menos, ele é o melhor teólogo brasileiro, tá? E os livros dele são incríveis. E esse é um dos livros que eu posso dizer que é uma referência se tratando de batalha espiritual. E eu vou fazer o review desse livro da mesma forma como eu fiz alguns livros anteriores, que é por citações, tá? Como ele tem muitas citações, eu me limitei a citar apenas algumas referências até a metade do livro, tá? Que é basicamente a introdução do assunto e que já vai dar uma boa ideia do que o livro trata, tá bom? E eu também vou expondo também a minha opinião, baseando-se na citação que eu tô lendo, para tentar transmitir para vocês a mensagem desse livro, que é incrível, tá? Então vamos lá. Primeira citação. A igreja é mais como um exército no campo de batalha, e cada um de nós é chamado a estar pronto para resistir aos ataques de Satanás. O Nicodemos, ele começa o livro deixando bem claro que os cristãos devem dar o devido valor, a devida atenção ao mundo espiritual. O mundo espiritual tem uma grande influência nas nossas ações, no nosso dia a dia, tá? E nós devemos sim buscar entender o que se passa e nos defendermos com as armas que Deus nos deu, tá? Segunda citação. Os dois extremos são igualmente perigosos: ver o diabo em todo lugar e atribuir qualquer situação a ele, e desprezar, que é o outro oposto, o mundo espiritual. Isso aqui eu acredito que seja o norte do livro, tá? Logicamente que ele vai entrar em assuntos que contradizem muito do que a gente entende por batalha espiritual nos dias de hoje, mas ele deixa bem claro que tanto o ver o diabo em tudo quanto o desprezar o mundo espiritual é extremamente prejudicial para a igreja, tá? Então nós devemos entender que o cristão, ele tem tem pecados, ele peca, ele tem os seus desvios, digamos assim, suas fraquezas, e o diabo tem como objetivo fazer com que todos pequem cada vez mais. Ele não vai influenciar o cristão diretamente, mas ele vai fazer com que as coisas o levem ao pecado sempre, e é disso que nós temos que sempre estar atentos e vigilantes, tá? Terceira citação. Não precisamos do diabo para pecar, nem para causar sofrimento. Porém, precisamos lembrar que os principados e potestades desejam que pequemos cada vez mais. Eles querem espalhar mais miséria e sofrimento cada vez mais no mundo. Então, entendam que, como eu disse, o pecado, a gente não precisa do diabo para pecar. Porém, ele faz com que todas as coisas cooperem para que nós venhamos a pecar cada vez mais, tá? E no cristão especificamente, ele não pode tocar, isso é bíblico, tá? Só que ele tenta fazer com que a vida do cristão seja cada vez mais difícil, tá bom?
nenhum cristão é possesso. Isso não tem base nenhuma, tá? Mas o cristão pode, sim, vir a sofrer alguma consequência de alguma influência que o mundo espiritual esteja proporcionando, tá? Então, nós devemos sempre estar atentos e vigilantes, usando as armas que Deus nos deu. Quarta citação. A batalha espiritual não é o caminho para resolver problemas de temperamento, nem hábitos pecaminosos e nem opressão econômica. O caminho apresentado pela Bíblia é da santificação e da autodisciplina. Isso aí é consequência do que nós estamos dizendo agora, tá? Gente, as pessoas passam necessidade não é por causa do diabo, não. As pessoas pecam, né, têm problemas de caráter, não é por causa do diabo. É por causa da natureza pecaminosa do homem, da falta de capacidade financeira, tá? E nós devemos entender, entendeu? Se separar essas coisas, porque tem aquela famosa ditado popular, né, que o diabo fica sentado na guia, chorando, falando que é tudo culpa dele. Não devemos generalizar, mas hoje em dia é muito comum nós vermos tudo ser culpa do diabo, tá? E não é fato, porque isso é desviar o foco, né? Isso é colocar a culpa, tirar a culpa de você mesmo, né? Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, tá bom? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a raiz teológica do movimento que chamamos hoje de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela tem como fundamento principal, pelo menos a batalha espiritual vista pela perspectiva mais comum, que é a pentecostal e neopentecostal. Ela tem como princípio a confissão positiva, tá? O que é a confissão positiva? É um ensino, né, popularizado por Kennedy Hagin, que diz que as palavras ditas com fé se tornam realidade necessariamente. Qual é o perigo disso, irmãos? O perigo disso é você sempre desviar o poder e a autoridade, tá? Como assim, Diego? Eu vou explicar. Quando você diz, em nome de Jesus, faça brotar R$1 milhão aqui, e você acreditar que isso necessariamente vai acontecer, você está botando o poder e a soberania da situação, digamos assim, aonde? Perigoso. É perigoso. É um ensino extremamente prejudicial para a correta compreensão tanto do mundo espiritual como também da nossa fé, né? Então, é perigoso. Aí, aplicado à batalha espiritual, tem um camarada chamado Peter Wagner, que ele adotou essa confissão positiva e concebeu uma técnica que é chamada de oração de guerra, tá? Que basicamente aplica a confissão positiva à oração, ao exorcismo, né? A oração para a libertação. E a oração de guerra, ela consiste numa técnica que tem regras diferentes para cada denominação, que são usadas no exorcismo, como oração, né? E por que isso não é correto, biblicamente falando? Porque por causa do mesmo problema da confissão positiva. Porque o poder aí vai ser colocado na oração ou na técnica usada na oração, entendeu? Perdendo assim o foco, que é Cristo libertando a pessoa, tá? E para que está libertando? E também tem toda a questão do espetáculo, né? Que é muito midiático hoje, né? E essas coisas são muito debatidas, muito expostas no livro do Nicodemos. E é muito esclarecedor a forma como ele fala. Porque isso é uma opinião minha. E eu acredito que seja a mais correta. O diabo não tem conversa, gente. O demônio não tem conversa. Você querer saber histórico, nome, sobrenome, função, a única forma de atuação que Cristo nos deu a instrução de fazer no exorcismo é simplesmente expelir. É simplesmente expulsar, tá?
não há registro bíblico de entrevista com o demônio. Chega, expulsa, acabou, tá? Vamos continuar. Mesmo o conceito atual de batalha espiritual sendo antibíblico, ele ainda incentiva a igreja a vislumbrar o mundo espiritual de forma com um pouquinho mais de atenção. E entenda, a batalha espiritual concebida da forma como é hoje não é correta, tá? Porém, ela incentiva a igreja a vislumbrar essa questão da batalha espiritual com mais atenção, né? Buscando de fato um princípio que venha das escrituras, tá? Então, esse é o ponto positivo, entre aspas, né? Porque da mesma forma como esse é o ponto positivo da batalha espiritual, podemos dizer também que, vou dar exemplo, Nietzsche é bom para a igreja também porque incentivou a igreja a se defender dele. É basicamente isso. Então vamos lá, vamos para a próxima citação. Não há qualquer ensino de Cristo que cite técnicas para lidar com espíritos territoriais. A instrução foi apenas expeli-los. Foi o que eu disse. E tem uma questão também dos espíritos territoriais que o Nicodemos vai abordar com mais cuidado, mas eu não vou entrar em detalhes no vídeo, tá? Vamos lá, próximo. Não há nas escrituras algo que possa corroborar a batalha contra espíritos territoriais, como eu estava dizendo. A única estratégia era pregar, conhecendo o contexto e a cultura dos ouvintes. Então, não havia técnicas específicas ou abordagens específicas para se expulsar o demônio. Era só expelir, tá? E a forma como era tratado o processo é apenas ouvindo a pregação do evangelho. É Cristo sendo apresentado, o demônio sendo reconhecido e sendo expulso. É isso, não há papo, não há entrevista, não há luta. Isso é uma coisa legal, não há luta, não tem briga. E é uma coisa que a gente vai observar daqui a pouco também. Não há maldição para cristão. Não há relato bíblico de quebra de maldição realizada pelos apóstolos na pregação do evangelho. Os apóstolos não precisaram quebrar a maldição de ninguém. Sabe por quê? A quebra da maldição é a salvação aplicada de Cristo. Não há maldição. Não há maldição. Não precisa de quebra de maldição. Não precisa fazer alguma espécie de ritual ou alguma simpatia para se quebrar maldições anteriores, vindas de outra religião, por acaso. Entendeu? E esse é muito bom também de se entender e faz parte também da batalha espiritual. O movimento atual da batalha espiritual remete à heresia do maniqueísmo. É o que eu ia dizer agora sobre a questão de não haver luta, tá? O que significa a heresia do maniqueísmo? É o dualismo, tá? É entender que o mal luta contra o bem. Só que para o cristão não pode ser isso. Porque Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Deus é soberano sobre tudo. E o diabo é apenas mais uma de suas criaturas. O diabo não luta contra Deus. O diabo se submete a Deus. Sempre dessa forma. Por isso que o exorcismo, como vemos hoje, todo espetaculoso, é totalmente antibíblico, tá? Totalmente antibíblico. Aí a pessoa me pergunta, mas você não acredita? Olha, não é nem questão de não acreditar. É tudo questão de ponderar, tá? Você ter um discernimento. Eu sei que a cultura brasileira, a cultura das religiões divergentes ao cristianismo, a forma como é feita a liturgia, né, o culto deles, a questão da encenação e tudo, ela é muito caracterizada, né? Ela é bem estereotipada. E isso é levado muito aos cultos evangélicos nesse contexto de batalha espiritual. Entendeu? Então eu não, quem sou eu para julgar, né? O que é certo e o que é errado em questão o que de fato é uma possessão ou não. Mas a questão é, a forma como os líderes abordam a possessão é complicado. Esse é o que deve ser julgado certo ou errado, tá? E a última citação, que é para fechar e que é para tentar
dar um belo fim, digamos assim, a esse review é: o poder da igreja está em Cristo, não em técnicas, não em estratégias, nem em fórmulas, nem em táticas para lidar com o inimigo. Isso é impressionante quando você lê o livro. Leia o livro, esse livro é muito bom. Tá? Por que é tão impressionante assim? Porque eu cresci num contexto pentecostal. E a gente sempre ouve falar de alguém que é algum personagem, alguma referência que tem mais poder, que sabe técnicas, conhece potestades, conhece hierarquias, que tem muito mais capacidade de expulsar. Isso não existe, irmão. Isso não existe. O papo com o demônio é: oi, tchau, acabou. Se pá, nem dá oi, tá? E é isso, pessoal. O livro foi O que você precisa saber sobre batalha espiritual, do Augustus Nicodemos. E é isso. Muito obrigado por assistir. Um beijão. Até o próximo vídeo.